Lógica de relacionamento, e essa questão de número 3, vamos trabalhar com uma tabela de relacionamento. Já montei a tabelinha aqui para não perder o seu tempo. Mas vamos explicar como é feita a tabelinha, né? Quem faz essas ondinhas é que não tem a capacidade de fazer um risco reto, né? Mas vamos lá. Temos aqui em cima, na horizontal, os relacionados, né? E aqui na vertical, os relacionamentos. Fazendo assim, você nunca vai se complicar, né? Tem gente que faz ao contrário. Tem gente que põe um pedaço disso lá, outro pedaço aqui, outro... Nossa, vira uma bagunça, né? Então, os relacionados na horizontal e os relacionamentos na vertical. E aí vamos lendo as instruções. Lúcia não nasceu em São Paulo, então podemos tirar a Lúcia de São Paulo, e nem é formada em matemática. Então podemos tirar aqui a matemática da Lúcia, azar o dela, né? Quem nasceu no Amazonas é formado em matemática. Perceba que tanto Amazonas quanto matemática, né, não é formado em matemática. Matemática e Amazonas estão na vertical, então não dá para relacioná-los. Próxima instrução. Quem é formado em física nasceu em São Paulo. Então, física e São Paulo estão também na vertical, não dá para relacioná-los. Quarta instrução, Beatriz é formada em biologia. Então já podemos colocar a Beatriz aqui, ó. Põe uma bolinha para ficar diferente, né? Que senão você não se entende mais. É formada em biologia. Então, se ela é formada em biologia, significa que o Marcos não é, o André não é e a Lúcia não é. Tranquilo? Formada em biologia é ela. Então, não é esse, não é esse, não é esse. E se ela é formada em biologia, ela não é formada em matemática, não é formada em física e não é formada em línguas. Continuando. Quem nasceu em Minas Gerais não é formado em física e nem em biologia. Apesar das duas instruções estarem aqui na vertical, dá para se tirar alguma relação disso. Ó, quem nasceu em Minas não é formado em biologia. Se a Beatriz é formada em biologia, isso significa então que ela não nasceu em Minas. Pois se ela tivesse nascido em Minas, ela não poderia ser formada em biologia. Continuando, Marcos é paulistano. Então vamos colocar o Marcos aqui como paulistano. Se ele é paulistano, o André não é e a Beatriz também não é. Se ele é paulistano, não é amazonense, não é mineiro e nem é carioca, ou seja, não nasceu no Rio de Janeiro. Aí chegou aí, geralmente a pessoa fala, e agora? E agora volta a ler, né? Esse aqui de cima eu já posso dar um tique que a gente já resolveu ele aqui, né? O segundo, quem nasceu no Amazonas é formado em matemática. Vamos ver. O Marcos nasceu no Amazonas? Não. O Marcos nasceu em São Paulo, então ele não é formado em matemática. Ora, sobrou para o André a matemática. Tranquilo? O Marcos, ó, cadê? Quem nasceu no Amazonas é formado em matemática. O Marcos nasceu em São Paulo. Então, não nasceu no Amazonas. Portanto, não pode ser formado em matemática. Como os outros três já havíamos visto que não eram formados em matemática, sobrou a matemática para o André. Se ele é formado em matemática, ele não é formado em física e não é formado em línguas, e já tínhamos visto que ele não era formado em biologia. Tranquilo? Vamos então dar um tique aqui, que quem nasceu no Amazonas não é formado em matemática. Quem é formado em física nasceu em São Paulo. Vamos ver se eu já tenho quem nasceu em São Paulo.
Tenho, né? Ó, Marcos nasceu em São Paulo. Então, ele é formado em física. Quem é formado em física nasceu em São Paulo. Então, se ele nasceu em São Paulo, ele é formado em física. Sendo assim, ele não é formado em... Opa, corzinha certa, né? Então, ele não é formado em línguas. Oh, meu Deus do céu, quero mudar a caneta e acabo não mudando. Ele não é formado em línguas, sobrando línguas para a Lúcia. Se a Lúcia é formada em línguas, ela não é formada em física. Tranquilo? Então já podemos dar um tique aqui. Quem é formado em física nasceu em São Paulo. Beatriz é formada em biologia, já foi. Quem nasceu em Minas não é formado em física nem em biologia. Então vamos ver. Tem alguém aqui formado em física? Física tem o Marcos. Então ele não pode ter nascido em Minas. Tem alguém formado em biologia? Tem. A Beatriz. Então ela não pode ter nascido em Minas. Perfeito. Então ela não nasceu em Minas e o Marcos também não nasceu em Minas. Por quê? Porque Marcos, a gente já viu que ele é paulistano. Agora a tabela está aberta aqui, não está não? Olha lá. Tem o Amazonas aqui para o André. Tem o Amazonas para o André. Quem nasceu no Amazonas é formado em matemática. Ah, então tem. Então o André nasceu no Amazonas. O André nasceu no Amazonas. Se ele nasceu no Amazonas... não nasceu em Minas, não nasceu no Rio de Janeiro. Sobrando assim, ó, Minas para a Lúcia. Minas para a Lúcia. Se ela nasceu em Minas, ela não nasceu no Amazonas e não nasceu no Rio de Janeiro, portanto, sobra o Rio de Janeiro aqui para a Beatriz. E só ficou um buraquinho aqui, mas ficou? Não, porque o André já nasceu no Amazonas. Então, não é a Beatriz que nasceu no Amazonas. Terminando assim a nossa tabela. Tranquilo? Bom. Professor, não fica rápido para acompanhar, não. Por que que não fica rápido? Porque você pode rever o vídeo, né? Coloca o vídeo de novo, acompanha, né? Vai lá, olha uma das frases, vê o que aconteceu dentro da tabela e coisa e tal. Então, vamos às alternativas. Alternativa A, Lúcia é formada em física. Cuidado, hein? Vamos ver. Lúcia é formada em física. Não, ela é formada em línguas. Aí eu já pulo. Cuidado, né? Tem um ou aqui, ó. E você sabe que na disjunção, se uma das sentenças é verdadeira, a sentença inteira é verdadeira. Então vamos ver a outra parte. Marcos nasceu em Minas Gerais. Vamos ver. Marcos nasceu em São Paulo. Então, essa aqui é inteira falsa. Deu falso e falso. Disjunção, ela é falsa. Segunda. Beatriz não nasceu no Rio de Janeiro. Vamos ver. Beatriz nasceu no Rio de Janeiro. Portanto, isso aqui é falso. Mas tem um mais aqui. Opa, o mas é o quê, hein? Fui à praia, mas não entrei no mar. É o mesmo que fui à praia e não entrei no mar. Então, é uma conjunção. Conjunção, quando uma é falsa, ela já é falsa. Marcos não é formado em física. Vamos ver. Marcos é formado em física. Então, aquilo lá já é falso. Mas temos aqui uma disjunção. Se a consequente for verdadeira, a sentença inteira é verdadeira. Lúcia é formada em línguas. Vamos ver? Lúcia é formada em línguas. Perfeito, verdadeiro, alternativa C de cão. Mas vamos ver as outras. Quem é formado em matemática nasceu no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver. Quem é formado em matemática, que é o André, nasceu no Amazonas. Então isso aqui é falso. E por último,
Beatriz e André são. Olha, cuidado com esse carinha em prova da VUNESP, hein? Respectivamente. Se não tivesse o respectivamente, a sentença estaria correta. Beatriz e André são formados em matemática e biologia. Ó, Marcos é formado... Opa, André é formado em matemática e Beatriz é formada em biologia. Mas o respectivamente significa que esse primeiro tem que se relacionar com esse primeiro e esse segundo se relacionar com esse segundo. Tranquilo? Então vamos ver. Beatriz é formada em matemática. Beatriz é formada em matemática, não. E André é formado em biologia. André, não, é formado em matemática. Então eles colocaram respectivamente e inverteram a coisa aqui para dar uma pegadinha. Portanto, por causa do respectivamente, é falso. Alternativa, confirmando então, C de cão.